Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco por intermédio dessa palavra que é poderosa para silenciar todos os nossos medos e inseguranças e nos levar a um lugar de confiança plena em Deus. Vamos bora lá, vamos colocar mais um tijolinho nessa construção. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o autor, historiador e evangelista Lucas, capítulo 23. Quero ler a partir do verso 39, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhes respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Tem muitos querendo viver no paraíso. Bom, eu sou um deles, irmãos, e confesso isso diante de vocês. E creio que vocês já identificaram qual é o cenário. O cenário, embora não pareça, é de cumprimento de promessa. Sim, o Senhor disse aos discípulos que seria crucificado, mas que seria ressuscitado ao terceiro dia. E através daquela promessa cumprida, todas as nossas promessas seriam cumpridas por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o nosso único intercessor. Ele é aquele que intermedia nós direto ao Pai. E Ele também é o caminho para que nós venhamos a vivenciar tudo isso. Ele é o sim e o amém para todas as coisas. E através dele nós tivemos acesso justamente por causa disso que Ele sofreu. E durante esse cenário teve algumas personagens, e eu trouxe aqui umas que eu creio que identifica bastante nós, no antes e no depois. E também muitos que os dois tipos de igreja que possuem, por exemplo, Saul e Davi, Filadélfia e a igreja de Laodiceia, a igreja fiel e a igreja infiel. É justamente esses, os dois ladrões da cruz. Mediante a isso, vamos fazer as aplicações pertinentes e contemporalizar, trazendo para a nossa vida. Diz assim: um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. É impressionante isso, irmão, porque ele estava dependurado, dá uma ideia assim de estar no pior, e mesmo assim estava zombando, irmão. E a grande questão, irmão, é que às vezes nós teremos do nosso lado pessoas que estão na mesma situação que nós, talvez até pior, mas que não reconhece quem somos. Não reconhece, estava ao lado, fala, mas o criminoso, fala assim, um dos criminosos dependurado ao lado dele. Então você é o Cristo? Jesus é o Messias todo-poderoso, Rei dos Reis, o todo-poderoso Deus, Filho unigênito, que depois se tornou o primogênito e que nos deu acesso à filiação do Pai. Por meio de Cristo nós também nos tornamos filhos. Por meio de Cristo nós temos acesso à família, mas algumas pessoas não vão reconhecer quem nós somos, não vão reconhecer a nossa identidade e não, consequentemente, não vão reconhecer o nosso propósito. E sabe o que é interessante? Essas pessoas estão do nosso lado. Agora nós devemos confessar firmemente a palavra que em nós foi implantada, firmemente confessar Jesus. Jesus diz que as pessoas que confessarem Ele diante dos homens, Ele não se envergonhará nem dele e nem na frente do Pai dele, nem na frente dos anjos. Pelo contrário, Ele vai confessar essa pessoa diante de Deus e diante dos anjos. Olha, Romanos 10, versículo 9 diz: pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Ele levantou dentro dos mortos, você será salvo. Muitas pessoas confessam isso num ato de fé pública, dentro da igreja, quando aceitam Jesus depois de ouvir uma pregação. Irmão, e nada contra, tem que fazer isso, mas
o que fala de confessar justamente é diariamente. É uma confissão de fé, é reter a confissão. Hebreus 10, 23 fala: retenhamos firme a nossa confissão de esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Jesus Cristo é a palavra encarnada. É a palavra que nós carregamos, a história dele se difunde através da nossa história, podendo levar a outros a superar a dor, o que aquele ladrão não entendeu. Olha, a palavra fala: mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? E deu uma palavra direta, aquela que a gente fala assim, que é direta no rim, né? Aquela que toca, aquela que causa raiva, porque a gente percebe, irmãos, o criminoso aqui, apesar de não ser tratado, mas é um cargo, é um título que deram a essas pessoas. A pessoa que comete um crime ganha o título de criminoso. Embora os fariseus também carregassem um título religioso, embora Herodes carregasse um título político, algumas pessoas carregam títulos de dor, como por exemplo a viúva, como por exemplo o divorciado, como por exemplo o órfão que perdeu o pai e a mãe. É um título, é uma nominação que dão à pessoa por causa da condição que ela vive, favorável ou desfavorável, e eles são criminosos. Os dois são criminosos, irmãos, e não são os cargos e os títulos que nos aproximam dele, e sim o temor. Você percebe que é o temor desse homem? Esse homem reconheceu Jesus, reconheceu o senhorio dele. Olha, olha só, você não teme a Deus, a pergunta, nem mesmo ao ser condenado à morte? E a verdade, irmão, é que todos nós estamos condenados. Eu quero repetir, todos nós estamos condenados, e isso é muito sério, precisamos compreender essa situação, mas é o temor. É justamente o temor. O temor é o princípio da sabedoria e o temor que nos qualifica. Logicamente, o Senhor espera que nós tenhamos uma relação com Ele através do amor. Mas quando o amor falha, irmão, muitas vezes nós não entenderemos alguma palavra. O temor deve ser o agente que traça um limite a nós, justamente daquilo que devemos e não devemos fazer, da linha que devemos e não devemos cruzar. Não podemos ficar andando numa corda bamba, brincando com o pecado, visto que o nosso Senhor foi afligido por causa disso. E isso é o que nos leva à morte. Ele fez isso porque nos ama. Olha, Salmos 25, versículo 14, a palavra do Senhor Deus diz: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Ou seja, algumas versões trazem uma expressão que eu gosto: e a eles lhe dá o direito de conhecer a sua aliança, ou revela a sua aliança, ou revela os seus segredos. Aos que têm temor no coração, o Senhor faz. E foi justamente isso que aconteceu, porque olha, o que esse homem faz? Esse homem faz uma confissão de fé, não somente do merecimento, mas de fé. Ele fala: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. A confissão de fé, ele fala que o Senhor Jesus não cometeu mal algum, ele não viu pecado em Senhor Jesus, e talvez estivesse vendo até profeticamente já o Jesus como o Senhor, e eu creio que sim, movido pelo Espírito Santo, irmão. Todo aquele cenário era profético. Então o Espírito com certeza estava agindo ali, como o Espírito de Satanás estava apossado daquele homem que estava ali do lado. Tinha um demônio ali controlando a boca daquele homem, tentando fazer Jesus parar. E Satanás, ele vai agir, irmãos, através de pessoas que estão perto de nós. Embora o Senhor Jesus não tivesse intimidade nenhuma com aquele homem, a tentativa dele era justamente, olha o conselho dele para Jesus: então você é o Cristo, salve-se a si mesmo. Não é essa a missão. Ele não precisava de salvação, não é verdade? Precisamos estar conectados e concentrados com a palavra que em nós foi implantada. Agora, o reconhecimento daquele homem, é claro, somos nós que estamos em dívida, irmão. Todos nós estamos em dívida, os dois eram criminosos. Mas vocês creem que os fariseus, Herodes, não estavam em dívida? Estavam todos em dívida. Somos nós que estamos em dívida. Então não faça de Jesus um homem comum. Não faça do Senhor um homem comum. Ele não é
comum. Pelo contrário, ele estava ali pagando a nossa dívida. Olha, eu sempre falo isso e gosto de trazer isso. Todas as vezes que nós pecamos, assumimos uma dívida com o tempo, seja uma mentira, um roubo, uma difamação, uma afronta, uma fofoca, qualquer tipo de pecado, irmão. Todos nós pecamos, eu tenho plena convicção disso, todos nós pecamos, mas precisamos entender que foi ele que estava pagando. Colossenses 2,14 fala, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Compreende que sem a cruz de Cristo nós enfraquecemos, compreende que sem a cruz de Cristo nós não conseguimos suportar o nosso processo, compreende que sem a cruz de Cristo não conseguimos viver sem promessa, compreende que sem a cruz de Cristo não conseguimos acesso ao céu. A cruz é a ponte. Então não podemos fazer dele um homem comum. Ele não é comum. Ele é Senhor. E assim o Senhor o declarou. E se ele é Senhor, ele é dono dos nossos pensamentos e tem que ser dono das nossas vontades. Ele é Senhor e nós somos servos. Eu quero repetir, ele é Senhor e nós somos servos. Olha, no versículo 42, outra confissão de fé. Então lhe disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E talvez ele tivesse tendo ali uma visão da volta de Jesus escatológica. Não dá para saber, irmão. Mas a verdade é que ele confessou Jesus como rei. Ele sabia exatamente quem é que estava ali do lado dele. Agora, nós percebemos aqui, irmãos, por quê? Todos eles estavam passando pela mesma aflição. Todos eles, os três, Jesus e os dois ladrões, estavam passando pelo mesmo tipo de sofrimento, embora o de Jesus fosse muito maior, porque cravaram os pregos e a coroa. Mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, os ladrões morreram antes de Jesus, porque era cravado ali, as lanças matavam eles, e aquilo ali era um espetáculo público, justamente para que o Império Romano usava como condenação de quem usava, tentando afrontar justamente o poder político do Império que se alastrava, dominando o mundo naquela época. Então, era uma forma de condenação muito séria, e todos os três estavam passando pela mesma adversidade. Todos os três estavam passando pelas mesmas aflições, pelos mesmos sofrimentos. Eu gosto quando Pedro fala na sua carta, fala assim, e mantenham a fé de vocês firmes, pois todos os seus irmãos estão passando pelas mesmas provações ao redor do mundo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9 ou 8, se eu não me engano. Porque nós estamos, irmãos. E qual que é a diferença? As emoções. Um só queria sair da cruz. O outro, meu irmão, o outro não deixou um momento de emoção impedir ele de entrar no ambiente da promessa. Então eu quero te dizer, meu irmão, porque eu creio que alguém precisa aqui ouvir isso. Não deixe que um momento de emoção te impeça de entrar no ambiente da promessa. E pode. Acredite que as nossas emoções, elas podem nos impedir de entrar no ambiente da promessa. Aquele homem confessou enquanto o outro negou, queria somente descer da sua cruz. Muitas vezes nós vamos querer descer da nossa cruz. Muitas vezes nós não vamos querer suportar o processo. Muitas vezes, quando não fazer sentido, quando o cenário for totalmente impossível, nós vamos querer largar. Então, quando o cenário for de impossibilidade, meu irmão, eu quero te falar que é perfeito para a ação de Deus. Porque o nosso Deus ainda é do impossível, o nosso Deus ainda é Deus de promessas. Quero ler com vocês um texto que aconteceu justamente com Moisés. Quero ler com vocês. Moisés, ele estava já bravo com o povo, irmão. Estava carregando praticamente aquele povo nas costas durante muito tempo. Ele estava irado, porque o povo não se arrependia, irmão. Moisés falava, profetizava, dava as leis e o povo não se arrependia. Passou o deserto inteiro reclamando da dor, sucumbindo à cruz. Em um determinado momento ali, Moisés, meu irmão, ele simplesmente sucumbiu à dor.
E Deus pegou e falou para ele, porque o povo estava reclamando porque tinha falta de água. Aí Deus chegou, ele chamou ele, fala: pega o teu bastão, o teu cajado, te apresenta de frente à assembleia e dá a ordem. Ele fala assim, Deus é bem claro, dá a ordem para a rocha liberar água. Dá a ordem para a rocha liberar água. E no versículo 11 de Números 20 acontece o seguinte: então Moisés levantou a mão, chamou todo o povo. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe dei. Deixa eu ler essa última parte aqui na linguagem viva. Fala assim, ó: como vocês não creram em mim, não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi a eles. Deus proibiu Moisés e Arão, proibiu eles de entrar, proibiu Moisés de entrar na terra da promessa, irmão. O Moisés, o libertador, o todo-poderoso. Por quê, irmão? Porque o nervosismo dele, a emoção dele impediu ele de entrar no cenário, no ambiente que a promessa ia se cumprir. Porque ele ficou bravo e ele feriu a rocha com um cajado. Agora eu me pergunto, irmão, como pode uma madeira ferir uma rocha? Isaías 23, versículo 3: eu sou a rocha eterna. Isso é a humildade do nosso Deus, e nós somos a madeira na mão do carpinteiro. Fala muito ao nosso coração. Muitas vezes nós pecamos e estamos imprimindo mais ferimentos à cruz de Cristo, mesmo sabendo da verdade que nós carregamos, mesmo sabendo do propósito que nós carregamos. E por isso nós podemos, meu irmão, se continuarmos brincando, ser impedidos de entrar na terra da promessa. Então não deixa as emoções do momento, não deixa o calor do momento te impedir de viver a promessa, de entrar no ambiente, no cenário da promessa. Aquele homem, ele confessou, ó, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Ele não se importou com a sua cruz. Ele só se importou em estar perto de Jesus, em cumprir o propósito, em estar perto da palavra. Aleluias! Olha, no versículo 43, para terminar com vocês, ele fala: e Jesus lhes respondeu: eu lhe asseguro, quem pode dar segurança como ele a homens tão falhos como nós? Eu lhe asseguro. Olha, eu quero fazer uma ressalva. O que feriu a rocha, como Deus diz, foi a falta de fé de Moisés. Eu lhe asseguro. Irmão, ele é o autor e consumador da nossa fé. Te deu uma palavra, meu irmão, te deu uma palavra, minha irmã, mas também te deu uma cruz para você carregar. Eu tenho certeza, porque eu carrego a minha. Todos nós temos uma cruz. Não existe cristão sem cruz. Eu quero repetir, não existe cristão sem cruz. Agora, eu lhe asseguro que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, se fosse traduzida, era justamente o jardim, remetendo ao Éden, irmão. Para quem carrega a cruz, Deus reestabelece o acesso ao jardim. Você quer ver as flores que você plantou? Quer cultivar as flores no jardim do Senhor? Quantas flores você plantou lá, com lágrimas e orações, no secreto, no lugar secreto que só você viu? Para quem carrega a cruz, meu irmão, Deus restabelece o acesso ao jardim. Jamais esqueça disso. Deus restabelece ao lugar perfeito. Quero terminar com vocês com um texto de Isaías, capítulo 51, e quero ler com vocês o versículo 3. Esse texto é lindíssimo, e ele diz assim: o Senhor voltará a consolar Sião, terá compaixão de sua terra destruída, e deixará os desertos de Israel cheios de vida. Eu quero repetir: e deixará os desertos de Israel cheios de vida, como a região do Éden. A terra seca e vazia terá flores e árvores, como o jardim plantado pelo Senhor. Haverá muita felicidade e alegria, hinos de gratidão e bela canção
canções para mim de louvor. Qual é a flor que você tem plantado, meu irmão? Qual é a flor que você tem regado, minha irmã? Com as lágrimas. Carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz. Ele sabe como lhe dar acesso. Olha, a diferença daquele homem, de um homem, é que, sabe, mesmo que a diferença entre os dois é que um carregou a sua cruz, meu irmão. E a cruz fala justamente do que nós suportamos. E muitos pensam que é pelos cargos, pelos títulos, até mesmo de criminoso, de pecador. Não, o Senhor tem dó de mim porque, sabe, zombando, salva-se a si mesmo e salva nós. Tadinho de mim, tadinho da minha cruz. Sabe, o diploma fala daquilo que nós conquistamos. Talvez com a nossa própria força, talvez foi o Senhor Deus. Mas a cruz fala do que nós suportamos. Eu quero repetir, os diplomas falam daquilo que nós conquistamos, mas a cruz fala do que nós suportamos, porque no final de tudo, o que se lembrarão, meu irmão, é das marcas, e que as marcas que nós carregamos não puderam nos parar. E é isso que ganha almas para o Senhor Jesus. Em João capítulo 20, do versículo 24 ao 28, conta a história de Tomé, que duvidou por não estar quando Jesus apareceu a primeira vez. Ele falou, eu creio só se eu pôr o dedo na ferida. Jesus chegou e mostrou a marca. E a marca fala justamente disso, irmão. A marca foi a única coisa que Jesus carregou dessa terra para o céu. As nossas marcas querem dizer que nós suportamos toda a dor da caminhada. E só é possível se Ele estiver conosco. Então, crerão nele, para que vejam, para que entendam e para que saibam que a mão do Senhor fez isso em tua vida. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.